Muito bom. Eu acredito que o perdão é um elemento essencial para a pessoa conseguir atingir essa percepção de amor próprio, né? Porque se ela está presa num rancor por algo que ela fez na vida e ela não consegue se libertar disso, ou por algo que alguém fez na vida dela, ela não consegue se conectar com esse amor próprio, né? Eu falei tanto na Pamela, acho que falei também no podcast do Marcelo, vou falar aqui também, são públicos diferentes, alguns em comum, e nunca é demais ouvir. Uhum, Mas eu quando estive em Ruanda fazendo um documentário, fruto dessa minha ida lá, foi que eu indiquei meu filho para passar uma temporada lá, tá. eu fui fazer um documentário para uma agência humanitária. Então, mostrando tudo que durante os últimos 30 anos eles haviam feito para desenvolvimento, porque as agências humanitárias que querem ser relevantes para a sociedade, elas não dão o peixe, elas ensinam a pescar. Então, Excelente. é uma agência de desenvolvimento. Então, eu tenho essa responsabilidade, essa obrigação de falar assim: em vez de eu dar, eu vou te ajudar a conseguir. E a gente está vivendo um problema gravíssimo no Brasil hoje por conta disso, porque a gente só dá. Uhum. Há 25 anos tem gente que só recebe e não trabalha, não faz nada. E aí o que que acontece, meu amigo? As pessoas, elas perdem o sentido da vida, porque falam: "Eu sou inútil, eu sou inútil". O que que vai acontecer daqui para frente com a evolução da IA? Com a implantação da IA em todos os segmentos, como já está sendo feito. Ela vai desqualificar e vai descartar o ser humano em muitas profissões. Uhum. E aí a gente vai ter um problema, porque a gente vai ter que ter um fundo para dar para essas pessoas, mas essas pessoas não vão ter o que fazer. E lá no fundo ela fala assim: eu sou um inútil. Meus filhos vão ter vergonha de mim. Eu não sou o provedor fruto do trabalho. Uhum. O meu recurso não é fruto do trabalho. Mas enfim, então essa agência tinha projetos para melhoria de grãos, formação de uma cooperativa para todo mundo vir e trazer a sua colheita e juntar e conseguir um preço melhor para vender em quantidade, etc. Então, muitos projetos para pessoas eh, HIV positivas, 50% da população é HIV positivo. Então tem muita atividade para fazer para 50%. prevenção de AIDS. HIV positivo não quer dizer que tem AIDS, mas tem o vírus lá Sim, dentro, sim. pode vir a desenvolver. Então um problema gravíssimo, né. E um dos projetos era um projeto para pessoas traumatizadas pós-guerra, porque em 1994, durante os 100 dias do genocídio, entre os Hutus e os Tutsis, 1.000.000, mais de 1.000.000 de pessoas foram mortas numa ação maluca de efeito manada, onde as pessoas saíram se matando, Caraca. onde chegava para você e falava assim: sua mulher é da outra etnia, ou você mata ou eu mato você e ela, seus Nossa. filhos juntos. Meu Deus. Então, mais de 1.000.000 de pessoas morreram em 100 dias, que acabou num dia 4 de julho de 1994. Começou em abril e terminou dia 4 de julho. Uma vergonha para a humanidade. A ONU, todo mundo abandonou Ruanda. Não tem riqueza lá. Se tivesse diamante, petróleo, Exato. o mundo inteiro ia botar exército lá para resolver o problema. Enfim, foi uma vergonha. Eu assisti muitos filmes de Ruanda, um deles chamava Atirando em Cachorros. A ONU gastava uma bala para atirar num cachorro que estava comendo um cadáver, mas não podia atirar em alguém que estava matando uma pessoa. Sim, o Nossa. absurdo dos absurdos mesmo. Para o ser humano olhar aquilo e falar: meu Deus, a que ponto a gente Sim. chegou. E uma das coisas que eu queria fazer era entrevistar alguém que tivesse passado pelo genocídio e entender esse projeto dessa agência humanitária. Depois de 3 dias consegui uma pessoa e ele relatou, e eu estava com o meu tradutor aqui, ele traduzindo do Kinyarwanda para o inglês. Ele disse assim, começou a falar lá de longe. Nós éramos 12 em casa quando os vizinhos vieram e mataram meu pai, minha mãe e 8 irmãos. Eu consegui fugir com um dos meus irmãos. Ele tinha 13 anos de idade. Meu E Deus. ele ficou escondido, esses vizinhos tentaram matar ele, o irmão dele depois e tal, enfim. Aos 26 anos de idade, 13 anos depois, ele conheceu o projeto de esse projeto para pessoas traumatizadas pós-guerra. Eram projetos feitos fora de ambientes fechados,
era outdoor, né? Muita atividade em campo. E ele falou assim, eu aprendi, eles me ensinaram 2 princípios básicos, o do perdão e o da reconciliação. Eles falaram, se você quiser ter paz, você precisa perdoar e se reconciliar com quem matou a sua família. Meu Deus. Nossa. Meio Ele falou que que na linha relutou da um cabana, ano. né? Ele falou que relutou um ano, até que um dia ele sentou com os vizinhos. E ele falou, e eu perdoei. E nós nos reconciliamos, choramos. E eu me emociono de lembrar, porque ele chorou. E ele disse assim, e quando eu os perdoei, eu senti paz. Meu Deus. Eu voltei a sentir paz e eu voltei a sorrir. E como se não bastasse essa experiência, Guilherme, depois que eu gravei, eu conheci uma mulher. Ela era esposa de um pastor que todas as ovelhas da igreja dele eram da tribo, da etnia que era para ser morta. Uhum. E ele se colocou à frente de todas as suas ovelhas, vamos dizer assim, dos membros da igreja. E ele viu quando vieram aqueles agressores, e havia um menino de 13 anos com um machado na mão, e ele deu um passo à frente e o menino rachou a cabeça dele com o machado. Nossa. A esposa deu um passo à frente e o menino rachou a cabeça dela, ela pôs a mão assim, pegou uma parte da cabeça e do braço, e eles mataram os membros da igreja. E 3 dias depois eles vieram para enterrar os corpos, e quando pegaram o corpo da mulher do pastor, ela estava viva. E ela foi levada para ser cuidada, acabou a guerra, ela foi para um hospital, ficou 2 anos em reabilitação. E quando ela saiu de lá, ela falou assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu perdi tudo. Uhum. Ela falou assim, eu vou visitar as prisões e quero visitar as pessoas que participaram do genocídio. Muitas, milhares de pessoas foram presas, foram julgadas e condenadas. E em Ruanda tem uma coisa interessante, Guilherme. Os uniformes, eles são de acordo com o crime. Então, o azul é para assassino, estou inventando as cores aqui. O laranja é para ladrão, para identificar. O traficante usa o azul e tal, ou sei lá que cor, vermelho. E quem usava um uniforme rosa, sem nenhuma conexão com nada, o uniforme era rosa, eram os do genocídio. Então você está passando naquelas prisões agrícolas e você vê aquele monte colorido de uniformes coloridos e você identifica que crime aquela pessoa cometeu pela cor do uniforme. Então ela pediu autorização para entrar nessas prisões e abordar essas pessoas e oferecer para elas. Ela falou, eu vou oferecer uma palavra de esperança. Então ela pegou uma Bíblia na mão e ela chegava para a pessoa de uniforme rosa, só os de uniforme rosa, falava, eu tenho uma palavra de esperança para você, você quer? E todos queriam. Sabe por quê? Porque todos eles falaram, o que foi que nós fizemos? O efeito manada é uma coisa terrível, meu amigo. Sim. As pessoas fizeram coisas inconsequentemente. E aí as pessoas choravam e tal. 2 anos fazendo esse serviço, um dia ela está no corredor e ela vê um jovem vindo. Ela falou, nunca vou esquecer o olhar desse jovem. Nossa. Foi o jovem que matou meu marido e que tentou me matar. 4 anos depois, ele tinha 13, 17 anos agora. E ela engoliu seco, respirou fundo e eu tenho uma palavra de esperança para você, você quer? Ele falou, eu quero. E chorou, perdi minha família inteira, eu sou sozinho. Ela falou, esse aqui eu vou voltar a visitar. E começou a visitar. Esse moço um dia falou assim, como ela era cristã, um dia ele falou assim, eu quero me batizar na sua igreja. Aí batizaram ele dentro da prisão. Depois que batizou, ela falou assim, eu preciso falar uma coisa para você. Primeiro, quero dizer que eu já te perdoei há muito tempo. Segundo, foi você que matou meu marido e tentou me matar. Coitado. Ele chorou tanto. Nossa. Ela falou, eu não quero que você chore, porque eu quero te propor uma coisa. O que é? Ela falou, eu queria propor, eu gostaria de te adotar como filho. Nossa. Caraca. Essa talvez seja
Esse talvez seja o exemplo maior que eu tenha visto na vida de alguém que perdoa. As pessoas vão olhar e falar assim, imagina, maluquice, loucura. Não. Do ponto de vista, a gente é de um país cristão, do ponto de vista cristão, estou vendo que você tem as 3 cruzes aí Sim. no seu. Do ponto de vista cristão, é isso que Jesus fez por nós. Rocket Trader é uma plataforma inovadora desenvolvida para atender as necessidades dos traders, oferecendo uma experiência de trading com foco em estabilidade, performance e segurança, em versão web e app, sendo compatível com diversos sistemas. Ela garante estabilidade e versatilidade, permitindo que você opere com confiança e flexibilidade. E sabe o que é melhor? Ela é compatível com Android, iOS, Mac e Windows. Faça suas operações serem mais eficientes. Acesse a oportunidade na link da bio do perfil.